o governo de Ontário anunciou que rompeu contratos com a Starlink, empresa de serviços de internet do Elon Musk. A província canadense é a maior do país, tanto em termos de PIB como de população. A medida, porém, é uma resposta às barreiras criadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Canadá. Nesta segunda-feira, hoje, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou nas redes sociais que está rasgando o contrato da província com a Starlink. Ontário não fará negócios com pessoas empenhadas em destruir nossa economia, foi o que ele disse. Em novembro, Ontário assinou um contrato de 68 milhões de dólares com a empresa de Musk, que é aliado do Trump. O serviço envolvia o fornecimento de internet de alta velocidade para cidades da zona rural e no norte de Ontário. Ford ainda prometeu que, a partir de amanhã, empresas americanas não poderão mais disputar contratos públicos em Ontário, na sua região. Vamos chamar para cá o Carlos Afonso, nosso colunista aqui, especialista em tecnologia. Carlos, bem-vindo, boa tarde. Bom, rasgou o contrato. Primeiro-ministro de Ontário, né, representante da província de Ontário, a maior em termos econômicos e populacionais. É o recado forte dessa insatisfação, não só do Justin Trudeau, do governo canadense, mas, de uma maneira geral, me parece que o Canadá, de esquerda à direita, todo mundo ficou insatisfeito com a postura do Trump em relação ao Canadá, certo? Certo, Diego. E esse precedente que é criado pela resposta de Ontário, ele é bastante importante, porque por mais que a gente possa imaginar que a Starlink tem uma operação global e que uma província do Canadá em si não vai representar um impacto financeiro expressivo num primeiro momento, existe um efeito simbólico de você ter a principal província do Canadá em fazer esse ato mirando uma empresa do Elon Musk, que integra o governo Trump. O que, de certa maneira, e acho que essa é uma lente para a gente procurar tentar interpretar os movimentos do dia de hoje, até então sempre se via a aproximação do Elon Musk com o governo Trump como uma série de oportunidades que poderiam ser criadas a partir disso. Você fortaleceria o discurso do Elon Musk e, de certa maneira, essa aproximação entre setor público e setor privado faria com que isso fosse bom para os negócios de Elon Musk. O que a gente começa a ver com essa reação de Ontário é que, de certa maneira, estar junto do governo e quando o governo pressiona aliados, aliados podem retrucar. E isso, de certa maneira, faz com que essa resposta canadense ela não mire apenas no governo americano, mas também nos negócios daqueles que apoiam, estão próximos ou até mesmo integram, como é o caso de Elon Musk, o governo americano. Então a gente começa a ver um outro lado da moeda. Quanto mais perto do poder, é claro que oportunidades podem se abrir, mas ao mesmo tempo, quando esse poder acaba criando fricções, tensões pelo mundo afora, pelo visto, o próprio setor privado também pode sofrer. E esse exemplo do Canadá talvez seja o primeiro de outros que a gente vai observar num futuro bastante próximo. Carlos Afonso, o que aconteceu hoje foi um fenômeno interessante, porque geralmente governos que rasgam contratos são mal vistos, né? São governos intervencionistas. Agora, não dá para a gente imaginar que ninguém vai ficar com medo de fazer negócios com o Canadá, achando que o Canadá vai sair rasgando contrato à torta e à direita. Pode ser mais preocupante as pessoas ou os governos ficarem com medo de fazer negócios com Elon Musk. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa particularidade aí no caso, né? Por que um movimento que geralmente é um movimento de um governo intervencionista, nesse caso não vai ser visto dessa forma, vai ser visto como um movimento de defesa contra um empresário, talvez intervencionista? Olha, Raquel, a pergunta é ótima, porque eu acho que esse diagnóstico é algo que a gente vai construir com a soma de outros exemplos que vão se somar a esse de Ontário. Em qualquer país, e acho que você acerta muito no ponto, ao dizer que você rasgar um contrato é algo que vai gerar uma impressão muito negativa. Isso afasta investimento, isso afasta oportunidades de negócio com esse país, porque parece ser um país com uma segurança jurídica bastante fragilizada.
mas, de certa maneira, a forma pela qual o Donald Trump coloca em xeque determinados parceiros, pressiona, de certa maneira, ali faz uma pressão a partir de tarifas, cria uma situação jurídica tão excepcional, joga a barra do que seria impensável tão lá em cima, que rasgar um contrato, como o que acontece agora com o Ontário, na manifestação das autoridades locais, é algo que, para o mundo como um todo, é visto quase como que com uma cláusula de exceção, que é a exceção Elon Musk. Então, há uma ideia de que essa percepção dessa dinâmica contratual seria muito mal vista. Nesse caso, as pessoas entendem que ela vem com uma motivação política que é muito própria. E, de certa maneira, acho que isso não vai afetar a percepção que investidores têm do Canadá, mas, por outro lado, coloca essa questão, acho que com uma reflexão tanto da porta para dentro como da porta para fora. Da porta para dentro na medida em que se rasga um contrato com a Starlink, que é uma das provedoras de conexão via satélite mais bem-sucedidas no mundo como um todo, quais são as outras soluções que o Canadá teria para atingir os mesmos objetivos. Ao que foi reportado, na concorrência que se teve em Ontário para atender as zonas rurais, havia também ali uma empresa canadense no páreo. A pergunta que se faz é se o Canadá estaria bem servido por esta outra empresa canadense ou que outros players internacionais poderiam nessa disputa. Da porta para fora fica a questão sobre relação exterior. Em que medida isso vai se tornar uma prática recorrente por parte dos Estados Unidos? E se for assim, a gente pode ter outros países que vão, de certa maneira, entrar nessa dinâmica dessa exceção Elon Musk, em que contratos poderiam ser rompidos, situações que, por outro lado, poderiam ser vistas como de enorme insegurança jurídica. No caso de Elon Musk, no caso de Donald Trump, passam a ser vistas até mesmo com certa naturalidade. E acho que esse é um cenário para o qual a gente chegou muito rápido, em menos de um mês, desde a posse de Donald Trump. Carlos, vamos falar um pouco sobre a Starlink, essa empresa envolvida do Elon Musk. Qual que é a importância dessa empresa para o bilionário? Ela até recentemente teve negociações com o governo brasileiro, na época do Jair Bolsonaro, na região norte, né, para a expansão da conexão. É verdade, Diego. A gente está olhando esse caso hoje mirando o Canadá, mas é importante olhar para o papel global que a Starlink representa. Para além dos Estados Unidos, esta é uma empresa muito bem sucedida na exploração de acesso à internet através de satélites. Esse tipo de conexão à internet é especialmente relevante em áreas rurais, em áreas que não são servidas por outras formas de conexão, como internet a cabo ou mesmo pela rede de telefonia celular. Então, de certa maneira, é importante aqui a gente jogar a luz sobre esse papel que a conexão de internet via satélite proporciona para aqueles países que são clientes dessa tecnologia, levando internet para lugares em que governos e empresas nacionais falharam em levar conexão para esses lugares. No Brasil, em especial, a gente vê um crescimento bastante expressivo da Starlink em conexões no Amazonas, no Pantanal, olhando muito para áreas que não estavam até então atendidas por conexão à internet. A gente sabe também que Forças Armadas também tem ali um acordo com o Starlink, que foi muito comentado na imprensa recentemente, em especial quando o Supremo Tribunal Federal, em todo o contexto de bloqueio do X, chegou a congelar ativos da Starlink no Brasil. Então, de certa maneira, olhando para essa empresa como um todo, ela integra esse grupo econômico do Elon Musk, que tem rede social, que tem empresa de foguete, que tem empresa de chip para mapeamento de dados cerebrais, que tem os carros elétricos, mas que também tem essa peça importante do tabuleiro, que é provimento de internet para áreas remotas a partir de satélite. E, de certa forma, olhando para o lado do Brasil,
Acho que o Brasil representa um país que, de certa maneira, hoje, vê na Starlink uma forma de conexão em áreas que governo e empresas não conseguiram fazer a internet chegar. Eu costumo dizer que, para um pescador no Pantanal, talvez ele não saiba quem é o nome do governador do estado, para quem ele votou na última eleição. Mas o nome de Elon Musk corre na boca miúda, porque, por mais que seja difícil de falar, é o nome de quem levou a internet a essas regiões. E isso dá ao bilionário um poder político muito importante. E é um poder político que transcende as fronteiras dos Estados Unidos. Isso faz com que o Elon Musk se torne um agente político global, com o poder de fazer aliados e de apontar inimigos nos países onde a Starlink atua.